Começou a gravar agora. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre incidente de resolução de demandas repetitivas. A primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é o seguinte: se nós formos analisar o artigo 927 do Código de Processo Civil, que é o artigo que traz um rol dos precedentes vinculantes, nós vamos identificar que, além das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, além das súmulas do STF e dos tribunais, nós temos lá um nomezinho interessante. É precedente vinculante o acórdão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse sentido, a gente precisa, portanto, compreender o que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, já que nós temos no conteúdo programático, como um procedimento especial, o estudo do procedimento de como funciona o incidente de resolução de demandas repetitivas. Bom, mas, para início de conversa, eu preciso fazer a seguinte introdução com vocês, tá bom? Olha só, pessoal. Vamos entender aqui. Conflitos de massa, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver o documento aqui do Word, tá? Que eu acabei de abrir. Tudo que eu vou escrever nesse Word também não precisa anotar, eu vou colocar aí para vocês. Olha só, pessoal. Nós temos no mundo, não é no Brasil apenas, tá? Nós temos no mundo o seguinte fenômeno: processos que são idênticos, processos que têm a mesma questão de direito, numerosos, massificados, ajuizados para diferentes juízes, diferentes varas, mas que versam sobre o mesmo tema, apenas tem partes diferentes. Bom, qual é o problema disso aqui, gente? O problema é este processo ser julgado pelo juiz A, este outro processo, que é idêntico, ser julgado pelo juiz B, este outro aqui ser julgado pela Lorena, esse outro aqui pelo Edivaldo, e esse outro bem aqui pela Ana Clara. Qual é o problema disso? Vamos imaginar o seguinte: vocês acham que o contrato que se faz com uma escola ou com uma universidade, ele é um contrato anual ou mensal? Porque se a pandemia do coronavírus, ela é um evento fortuito, alheio à vontade de qualquer das partes, você pode, no caso de uma escola infantil, dizer que não vai pagar pelos serviços da escola durante o período de isolamento, porque ela não prestou o serviço. Você pode pedir a declaração de inexistência dessa dívida, ou a escola vai dizer o seguinte: não, você, quando assinou o contrato por 1 ano. A gente só fraciona em 12 meses para você conseguir pagar. Mas o contrato que está escrito lá com o consumidor é de, digamos, se a mensalidade for de R$ 2.000, é de R$ 24.000 o contrato. A gente divide por mês para facilitar que você pague, mas não venha querer dizer que por causa do coronavírus você não vai pagar. Mesmo não tendo aula, você tem que pagar. Aí a Lorena diz: julgo procedente, declaro inexistente a dívida. O Edivaldo diz: julgo improcedente, porque tem uma medida provisória do Bolsonaro dizendo que saiu ontem essa medida provisória, que as escolas não são obrigadas a prestar o serviço durante a pandemia. A Clara julga procedente. O juiz A e B julga improcedente, o outro procedente. Qual é o valor
da ordem jurídica que está sendo violado quando uma questão que é massificada é julgada de forma diferente pelos juízes. Alguém coloca lá no chat qual é o valor protegido pela ordem jurídica que está sendo afrontado. Igualdade, perfeito. Segurança jurídica, também. Também segurança jurídica, porque as pessoas não vão saber qual é a conduta correta. Eu sou dono lá de uma escola, eu não sei qual é a conduta correta. E aí eu fico num limbo, numa insegurança de como a minha conduta vai ser tratada pelo jurídico, pelo direito. E daí nós temos algumas alternativas diante desse quadro. A primeira alternativa é considerar o seguinte, que aqui é a casa da mãe Joana e cada um segue a sua própria sorte. E que o judiciário é mesmo uma loteria. E que uns perdem, outros ganham, mesmo tendo a mesma questão de direito. Essa é uma opção. É uma opção que muito tempo valeu no Brasil. A segunda opção é dar um passo além. A segunda opção é dizer o seguinte, bom, vamos manter desse jeito, mas vamos criar um rol de precedentes vinculantes. Então, se o assunto tem uma súmula, como é o caso da súmula, que diz que se o medicamento está na lista da Anvisa e o médico do plano de saúde disse que você precisa do medicamento, o plano de saúde é obrigado a fornecer. Já tem uma súmula. Então é o seguinte, vamos deixar para o precedente vinculante. Quando tiver o precedente vinculante, a primeira opção é deixar cada um a própria sorte, Ana Clara? É deixar cada um a própria sorte, uns vão ganhar, outros vão perder e não tem problema. A segunda opção é dizer o seguinte, olha, quando tiver uma súmula, quando tiver uma decisão do STF, do STJ, a gente vai sanar essa igualdade. Mas enquanto não tiver súmula, deixa cada um seguir sua própria sorte. E nós temos a terceira opção, pessoal, que é uma opção importada do direito alemão, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Tá? Portanto, o incidente de resolução de demandas repetitivas, vocês vão perceber hoje que ele é uma técnica de julgamento de massa. Tá? Portanto, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele possibilita que se escolha duas causas dessas aqui, dois processos desses aqui, como representativos da controvérsia. Esses dois casos vão sair daqui desse juiz, vão para o tribunal que está acima do juiz, tá? Vão para o tribunal que está acima do juiz, e o tribunal vai fazer o seguinte, vai mandar suspender todos os que são iguais em todo o estado, vai mandar suspender todos que são iguais em todo o estado. Vai escolher dois que são representativos dessa controvérsia, serão chamadas de causa piloto, porque a tese que vai ser fixada nelas vai guiar, vai pilotar a solução dos outros. O tribunal fixa a tese dizendo inexiste a dívida, por exemplo, e essa tese vai ser incorporada em todos os casos iguais. Isso é uma técnica de julgamento de massa. É uma forma que eu tenho inteligente e racional de, diante de um fenômeno litigioso de massa, conseguir solucionar todos de uma vez só com uma única tacada. Mas cuidado, ao mesmo tempo em que o incidente de resolução ele é uma técnica de julgamento de massa, tal como no direito alemão, ele é também, faz parte de formação de precedente. Porque os casos atuais, a tese do IRDR vai se aplicar como coisa julgada mesmo, tá? Nos casos atuais, ela vai ser incorporada e solucionou os conflitos de massa, matou todos eles. Mas para os casos futuros, tá? Para os casos futuros aqui,
essa tese vai se aplicar como um precedente vinculante. Por isso que ela está no rol do artigo 927. Então, para os casos futuros, essa tese aqui, ó, vai se aplicar como um precedente vinculante, tá bom? Então, feita essa primeira observação, a gente vai analisar agora o que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, estudar mais a fundo essa categoria, tá? E numa análise rápida, se vocês forem até os sites, todos os tribunais já têm muitos IRDR julgados, ó. Nós temos aqui Tribunal de Justiça de São Paulo, IRDR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Nós temos o IRDR no Tribunal de Justiça do Paraná, várias teses já fixadas, ó. Existência de dano moral ao consumidor em caso de espera excessiva em fila de banco. Então imaginem quantas milhares e milhares de ações tinham lá no Paraná sobre isso. Uns juízes diziam que era mero de sabor, outros juízes diziam que configurava dano moral. Bom, é ou não é dano moral? E aí teve lá o IRDR, ó, que fixou essa tese. Outro exemplo aqui. Possibilidade de servidores temporários do Estado do Paraná, mediante um processo simples, desempenhar as mesmas funções dos cargos, agora equivalentes a efetivos. Aliás, esses são os IRDRs admitidos. Agora a gente tem os IRDRs julgados, né? Julgados. E aí envolvendo várias matérias, tributária, etc. Temos também IRDR no Tribunal do Rio Grande do Sul. Isso, Ana Clara. O IRDR, ele julga, ele é uma técnica de julgamento de massa, mas também ele serve como um precedente vinculante para os casos futuros. Perfeito. E aí nós temos, ó, no caso aqui do Tribunal do Rio Grande do Sul, também decisões de IRDR. Bom, temos no Pará, também, estado do Pará, incidente de resolução, ó, aqui no estado do Pará, legalidade ou não de cláusula contratual, estabelece cobrança de frete no consórcio de veículos. Então é o seguinte, você comprou lá um carro, você faz parte de um consórcio, aí você foi premiado. Na hora que você recebeu o seu carro, ou o seu crédito, etc., você tem que pagar o frete do carro. Essa cláusula é abusiva ou não? Tinha lá 800 pessoas pedindo a mesma coisa. E aí foi afetado esse RDR no Tribunal do Pará. É devido... Qual foi a tese fixada, gente? Tese fixada. É devido o pagamento de frete em contrato de consórcio. Desde que pactuado prévio expressamente. Ou seja, desde que esteja lá no contrato. Tudo bem? Então, assim, pessoal, o IRDR está lá no nosso artigo 976 e a gente vai agora passar a estudar esse instituto. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. O primeiro ponto importante do IRDR, e que com certeza vai ser cobrado na segunda avaliação, é qual é a natureza jurídica do IRDR. Ele é um recurso? Ele tem natureza jurídica de ação? Ele tem uma natureza jurídica desconhecida? Não, pessoal. A natureza jurídica do IRDR é de incidente. Por que a natureza jurídica do IRDR é de incidente processual? Primeiro ponto importante é o seguinte. O que é incidente, né?
Só um segundo, gente. O que é um incidente? Um incidente é aquela questão processual que é decidida durante um processo. Ou seja, eu tenho aqui um processo, um incidente é quando eu tenho, no meio desse processo, uma questão que precisa ser decidida de forma incidental, ó. Tá? E aí, gente, por que o IRDR ele tem natureza jurídica de incidente? Pelo seguinte, diz o código que o IRDR ele só pode existir se no tribunal já tiver um processo ou um recurso sobre aquela matéria. Então eu vou colocar bem aqui o nosso desenho. Vamos colocar aqui um desenho. Vamos colocar bem aqui um tribunal. Vamos colocar outro tribunal aqui, ó. Outro tribunal. Vamos colocar mais um tribunal aqui. 3 tribunais, só para a gente entender melhor. Vamos colocar bem aqui o TJ. TJ do Pará. Vamos colocar bem aqui o TRT. E vamos colocar bem aqui o TRF. Só para exemplificar, tá? Porque o IRDR cabe em qualquer tribunal intermediário. Exatamente, Felipe. E é isso que eu vou explicar agora. Olha só. Vamos imaginar o Tribunal de Justiça do Pará. O que é a primeira instância do Tribunal do Pará? Juízes de primeiro grau, primeira vara, segunda vara, civil, de família, criminal, etc. E aí nós temos, ó, milhares de processos aqui no primeiro grau, milhares de processos sobre coronavírus e revisão contratual, sobre dano moral por fila de banco, etc. Sei lá, sobre consórcio, pagamento de frete, questões idênticas. Só que não tem ainda nenhum recurso no tribunal, nenhuma apelação e nenhum agravo de instrumento. Nesse sentido, não vai ter IRDR, porque o IRDR, a gente vai ver depois, ele é julgado pelo tribunal, pelo plenário dos desembargadores daquele tribunal. Mas digamos que um processo aqui tem uma apelação, ó. Opa, já tem processo no tribunal? Então já pode ter o IRDR. Se for verificado que a questão é repetitiva, vai ser afetado aqui esse caso para fixar a tese desse IRDR. Tá bom? Para fixar a tese. Então, enquanto não tiver nenhum processo no tribunal, não vai ter como ter esse IRDR, porque só quando tiver um recurso ou calilha ou uma ação de competência originária, que é muito difícil de ter. Mas pode ter um mandado de segurança, pode ter contra uma autoridade específica, que já é de competência originária do tribunal, pode ter um habeas corpus ou habeas data, que também, por conta da autoridade que violou, já ser de competência originária. Mas a maior parte das vezes, sim, precisa de recurso. Tanto é verdade que o próprio CPC, ó, olha o que ele diz aqui. O próprio CPC diz o seguinte, que o órgão, fiquei confuso, só pode existir se houver processo que vai ser matéria no tribunal. Sim, lixo. Só que a gente vai fazer um debate sobre isso já já. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente julgará igualmente o recurso, a remessa necessária, que é praticamente um recurso, ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Ou seja, eu posso ter 1 milhão de processos no primeiro grau. Enquanto não tiver um recurso ou uma ação de competência originária no tribunal, não pode ter essa afetação. Tá? O caso que está no tribunal, necessariamente, tem que ser caso piloto perfeito, Marina? Não. A causa piloto vai funcionar da seguinte forma. Olha só. Eu identifiquei que, neste caso, a causa é repetitiva. Não precisa ser repetitiva no tribunal.
Pode ser só repetitiva no primeiro grau, mas no tribunal tem que ter pelo menos um. E aí, na hora de escolher a causa piloto, ó, o juiz, o relator do IRDR, vai mandar ofício para os juízes, ó, e ele vai analisar qual é a causa que tem mais qualidade. Ele pode escolher qualquer uma para ser a causa piloto, tá bom? Qualquer uma para ser a causa piloto. A mesma coisa o TRT, gente. Tem lá milhares de ações dos trabalhadores agora, ó, pedindo o quê? A inconstitucionalidade de uma medida provisória aí do Bolsonaro, pedindo dano moral por estar sendo exposto ao coronavírus, etc. Enquanto não tiver um recurso ordinário aqui ou um agravo, não vai poder ter o IRDR. E a mesma coisa no TRF. Tem lá milhares de processos discutindo se a Universidade Federal do Pará pode realizar, pode jubilar o aluno, né? Excluída se ele fizer excesso de matrícula. Tem lá milhares de pessoas dizendo que isso não pode ser feito por excesso de trancamento de matrícula. Enquanto não tiver uma apelação ou um agravo sobre isso, não vai poder ter o IRDR. Agora, teve um caso, pronto, o IRDR já pode ser instaurado. Bom, só que agora vem o nosso debate, que é o seguinte: a natureza jurídica dele é incidental, porque como vocês viram no artigo 978, parágrafo único, nós temos a menção expressa de que o incidente vai acontecer no bojo de um recurso ou de uma ação de competência originária. Senão não seria incidental, seria uma ação. E aí, se é admitido o incidente, vai existir uma transferência do julgamento daquela questão de direito para o plenário do tribunal, tá bom? Não é uma turma, não, é um plenário formado pela quase totalidade dos desembargadores. Não entendi essa questão do primeiro grau, precisa ser repetitivo. E no tribunal, deixa eu ver aqui a questão da Amanda, rapidinho. A questão do repetitivo é o seguinte: precisa ser repetitivo de um sentido genérico, precisa que a causa seja repetitiva, mas não é obrigatório que tenha vários recursos. Basta ter um. Se tiver um recurso, para evitar que tenha uma montanha de recursos depois, já justifica a numerosidade de causas idênticas no primeiro grau. E aí a gente pode afetar o IRDR com apenas um recurso ou uma ação de competência originária. Já é possível afetar o IRDR, tá bom? Mas isso a gente vai ver. IRDR possui efeito ex-tunc? Sim. O IRDR possui efeito ex-tunc, ele vai impactar em todos os processos que estão em curso. Os que transitarem em julgado, não, tá? Os que transitarem em julgado, não. Então, olha só, gente. Agora vem um debate aqui para vocês. Olha só. O Didier pensa de um jeito e o professor Sérgio Arenhart pensa de outro. Então, eu vou colocar aqui para vocês um parágrafo do Fred Didier e um parágrafo do Arenhart, tá? Então, vamos aqui para o Fred Didier, na página 625. Página 625. Bom, pessoal, olha só. Vocês estão conseguindo ver o livro do Didier? Professor, como o tribunal... Eu já vejo o chat, pessoal. Deixa eu ver aqui. Professor, como o tribunal... Sim, estão conseguindo ver. Ótimo. Teve uma pergunta aqui. Professor, como o tribunal vai saber que tem vários processos repetitivos no primeiro grau, se basta ele receber um recurso? Perfeito. O tribunal ele vai admitir um incidente de resolução de demandas repetitivas porque alguém fez uma lista e foi lá provocar o tribunal, dizendo, olha, esse recurso, ele, na verdade, é um recurso, mas que tem milhares de processos idênticos a ele, no primeiro grau, no segundo grau. E aí, o relator daquele recurso vai poder tomar a providência de instaurar o IRDR. Mas a gente vai ver o procedimento ainda. Então, gente, olha só, o livro do Didier, ele diz o seguinte. Sendo o IRDR um incidente, olha aqui, ó,
é preciso que haja um caso tramitando no tribunal. O incidente há de ser instaurado no caso que esteja em curso no tribunal. Se não houver em trâmite no tribunal, não seria um incidente, mas seria o quê? Uma ação. Uma ação, um processo originário. E não é possível o legislador criar competência para tribunal, porque só a Constituição pode fazer. Logo, no máximo, poderia se criar o quê? Um incidente. Só que, diferentemente, pensa o professor, o Sérgio Reinhardt no início da sua deixa eu Calma. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, Sérgio Arenhardt e RDR. Sérgio Arenhardt e RDR. E ele diverge do professor Fred Didier. Bom, vamos colocar aqui o minuto 31:50 do Sérgio Arenhardt. Minuto 31:50. Aí, gente. Pessoal, estão conseguindo ver o vídeo e ouvir? Não, não estão conseguindo? Vou parar e vou colocar de novo. Só um segundo, gente. Agora eu vou apresentar aqui de novo. Vamos ver se aparece para vocês. Estão vendo a imagem? Agora, estão vendo a imagem do professor Sérgio Cruz Arenhardt aqui? Estão vendo a imagem? Sim, sim, sim. Agora estão ouvindo o áudio? Tá, não estão ouvindo o áudio, né? Poxa, uma pena. Vocês estão. Imagem sim, áudio não. Vou fazer mais uma tentativa, tá, pessoal? Tá ligado? Vou fazer mais uma tentativa, tá? Mais uma tentativa. Acho que o microfone. O que a Vitória tá... Acho que não. Vamos fazer mais uma tentativa, pessoal. Eu posso botar o link do vídeo. Eu posso colocar o link do vídeo. Vocês vão para o minuto 31:50. E aí eu dou 5 minutos para vocês. O que vocês acham, pessoal? Eu ponho no chat o link do vídeo? Isso, perfeito. Então, vocês aproveitem.
e deixem aí na... Vou colocar aqui no chat. Vão lá para o minuto 31:50, tá? E aí a gente dá 1 minutinho, 2 minutinhos de intervalo e a gente volta para cá, tá bom, gente? Bom, pessoal, acho que no máximo é 1 minuto ou 2 minutos que ele fala do tema. Então, qual é a proposta do Arenhardt? Como vocês devem ter visto. É o seguinte, perde o sentido do IRDR, que é justamente prevenir essa litigiosidade excessiva, perde o sentido exigir que se tenha, exigir que se tenha. Todo mundo conseguiu assistir, pessoal? Sim ou não? A defesa dele? Sim, sim, tá ótimo. Então, a proposta do Arenhardt é que perde o sentido, exigir que tenha uma apelação, exigir que tenha um agravo, quando às vezes já tem, digamos, centenas ou milhares de processos. Por exemplo, esse caso do coronavírus,
é capaz de ter alguma questão contratual sobre algum tipo de contrato, construtora, com bancos, financiamento, que não tem ainda recurso nenhum. Será que não pode ter o IRDR já para essa tese ser fixada? E até se evita e vai evitar litígios futuros, vai auxiliar os juízes logo de uma vez por todas a não assoberbar o judiciário com essas questões. Bom? E qual é a forma teórica que ele tem de driblar o argumento do Didier? Porque o Didier diz o seguinte, que competência de tribunal é uma matéria exclusiva de direito que só a Constituição pode estabelecer. Que a Constituição ela tratou da competência de todos os tribunais, competência originária. Então, não poderia uma lei federal, que é o Código de Processo Civil, tratar de competência originária. Somente a Constituição estabelece competência originária. Lei federal não pode estabelecer competência originária de tribunal, tá bom? E aí qual é a forma que o Sérgio Anerhardt tem de driblar isso? De dizer o seguinte, que na verdade o IRDR é uma técnica de prevenção, ou seja, de que o relator do IRDR ele é o relator prevento para o futuro recurso daquele processo, se tiver. Né? Enfim, é uma corrente minoritária, tá bom? Porque realmente a gente esbarra nessa questão da Constituição Federal e de impossibilidade de uma lei trazer competência originária. Vou ver aqui. Marina, qual a diferença entre causa modelo e causa piloto? Perfeito, Vitória. A gente vai tratar de causa modelo e causa piloto no final. Olha só, gente. O senhor pode falar de novo sobre a tese do DJ, que foi na hora que o áudio travou? Sim, Lívia. Deixa eu falar aqui para vocês. O DJ entende que, como a Constituição Federal tem lá vários artigos falando de competência originária de tribunais, que não poderia uma lei federal como o CPC dizer que o IRDR ele está dentro de uma competência originária de tribunal. No máximo, o CPC, como lei processual, pode estabelecer incidentes processuais. Então, teria que ter um recurso. Tá? Que o CPC não pode dizer que o IRDR é de competência originária de um tribunal, pode surgir, aparecer no tribunal sem ter nenhum recurso ali. Tá? Diferentemente do professor Sérgio Anerhardt, que entende que isso perde o sentido do IRDR, e pode sim, já tendo milhares de processos, já ser admitido o IRDR. Bom? E aí, esse debate ainda não terminou, porque não temos ainda uma tese vinculante sobre isso. Olha só, pessoal. Passando para o segundo tópico, a gente já estudou agora só a natureza jurídica do IRDR. Agora, o segundo tópico é o seguinte: qual é o objetivo do IRDR? O primeiro objetivo do IRDR, aliás, o objetivo do IRDR mesmo, principal, pilar dele, é evitar excessos de processos. Evitar excessos de processos. E como é que ele evita excessos de processos? De duas formas. Primeiro, ele julga os processos que estão em curso com uma única decisão. Tá? É uma técnica de julgamento de massa. E segundo, aquela decisão é precedente vinculante para os futuros. Então, desse modo, ele evita o excesso de processos em duas dimensões. Julgando os processos que estão em curso com uma única decisão, e para os futuros vai servir como um precedente vinculante, garantindo maior isonomia e garantindo maior segurança jurídica. Qual é a importância do IRDR no cenário brasileiro? A importância do IRDR no cenário brasileiro, ela tem três pilares. Primeiro, o IRDR atenua
a falência da tutela coletiva no Brasil, que não deu certo, pessoal. Realmente existe tutela coletiva no Brasil, mas não deu certo. O que é a tutela coletiva? É a possibilidade de alguns legitimados, o principal deles é o Ministério Público, ajuizar uma ação em benefício de uma coletividade, atuando ali como um substituto processual de uma coletividade. Então, o Ministério Público pode ajuizar uma ação em benefício das vítimas da Boate Kiss. O Ministério Público pode ajuizar uma ação em benefício dos consumidores por conta do coronavírus. O Ministério Público pode ajuizar uma ação para proteger todos os professores da rede pública de ensino que estão proibidos de fazer isso, aquilo, outro. O Ministério Público pode ajuizar ação coletiva, que é a possibilidade do Ministério Público visar proteger um grupo de pessoas. Mas por que a tutela coletiva ela não deu certo, não tem dado certo no Brasil? Primeiro, o Ministério Público não tem estrutura para lidar com todas as questões de massa. Infelizmente, não está aparelhado de modo a atender todas as questões de massa repetitivas. O segundo motivo da falência da tutela coletiva é a falta de associações, porque as associações são legitimadas para a tutela coletiva. Mas no Brasil, o brasileiro não tem o costume de se mobilizar para isso. Criar associação dos professores, associação dos trabalhadores, associação das vítimas do dano X, e essas associações não têm sido utilizadas. Portanto, a tutela coletiva não vem dando certo no Brasil. Tá? O segundo pilar que mostra a importância do RDR é que o Brasil é um país extremamente litigioso. Aliás, é o país mais litigioso do mundo. Nós temos 200 milhões de habitantes e, de acordo com o CNJ, são 100 milhões de processos. É quase como se fosse um processo para cada 2 pessoas no Brasil inteiro. E o último pilar aí que mostra a importância do RDR tem a ver com o desenho que eu fiz para vocês, o primeiro desenho lá daqueles pontinhos amarelos. É que, olha, se o ser humano é inteligente, seja por conta da evolução dos neurônios e da expansão da capacidade de raciocínio pela teoria da evolução, seja por quem é religioso e acha que é uma dádiva de Deus, seja uma dádiva de Deus, seja por conta da expansão dos neurônios, por conta da evolução, ou seja, numa teoria mista, né, como alguns intelectuais da igreja falam, que a expansão, sim, dos neurônios foi graças a uma dádiva de Deus, a evolução é uma dádiva de Deus, o fato é que o ser humano tem inteligência, né? Diferente dos animais. O ser humano ele tem a capacidade de compreender os fenômenos, criar soluções para esses problemas de forma complexa, estabelecer o que é justo, o que é injusto, etc. Então, assim, não faz sentido, já repito lá, Amanda, não faz sentido ter milhares de processos idênticos tramitando numa região, gente. Não faz sentido. Se o ser humano tem o mínimo de inteligência, a gente teria que inventar alguma coisa para uma única decisão solucionar todos. Agora vamos ao seguinte. A Amanda fez uma pergunta interessante. Qual é a diferença do IRDR? Qual é a diferença do IRDR para a tutela coletiva? É muito importante isso para vocês que visam a carreira de promotor, que visam a carreira de defensor público e até mesmo de magistrado. Você tem que saber a diferença da tutela coletiva para o IRDR. Porque um grande erro que as pessoas cometem é marcar a questão que o IRDR é uma ação coletiva. Mentira. Vamos lá entender a diferença. A tutela coletiva é a possibilidade de
Voltou, pessoal? Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ver o que está na tela? Sim. Coloquem aí no chat. Sim. Voltou. Sim. Tá ótimo. Tá, então, olha só. A tutela coletiva, porque não é a mesma coisa que IRDR. E as pessoas cometem esses erros, né? Quem não vai a fundo na questão. Obrigado, Regiane, João. A tutela coletiva é um legitimado, Ministério Público ou uma associação, um legitimado ajuiza uma ação no primeiro grau, em benefício de uma coletividade. O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação para proteger todas as vítimas de Mariana. O Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação para proteger as vítimas da Boate Kiss, fixar as indenizações, a pensão alimentícia, etc. Isso é a tutela coletiva. Há uma substituição processual de um grupo por uma pessoa que substitui todo esse grupo. E é no primeiro grau de jurisdição. O IRDR é diferente. O IRDR não é uma ação coletiva, não é um Ministério Público ajuizando uma ação em benefício de uma coletividade. Não. São processos individuais que estão tramitando milhares ou milhões, ou centenas ou dezenas de processos individuais tramitando numa região, num estado, em várias varas diferentes. Ou seja, sim, a tutela coletiva comporta o direito difuso também, Felipe. E aí, por uma técnica que nós importamos do direito alemão, é possível selecionar 2 desses casos repetitivos, que são individuais, não são coletivos, e levar ao tribunal. Em formato de ação coletiva, não. É uma técnica de julgamento de massa incidental, no recurso, né? Que tramita no tribunal e que reconhece que, igual aquele recurso, tem outras milhares ou centenas de processos idênticos no estado ou na região. Então, eu não posso dizer que o IRDR é uma tutela coletiva. Às vezes, nem tem Ministério Público, nem associação, nem ninguém ali. Simplesmente se considera que uma questão de consumidor ou do servidor público é repetitiva e se afeta o IRDR. Tá? E é no segundo grau, né? A falência da tutela coletiva, ela está sedimentada no livro do professor, vamos lembrar o nome dele, gente, Hermes Zanetti Júnior. O nome do livro é Tutela Coletiva, tá? Tanto que pode fazer o distinguish. Sim, pode fazer o distinguish. A gente vai ver também o distinguish aqui no IRDR. O professor Hermes Zanetti Júnior é um dos maiores assumidades em tutela coletiva. E ele diz no livro dele, curso Tutela Coletiva, que a tutela coletiva está falida no Brasil. Não deu tanto certo. Existe, volta e meia dá certo, mas ela não cumpriu a sua missão. Na terceira onda do acesso à justiça, na década de 80, Mauro Capelletti e Michele Tarufo prometeram o quê? Que a tutela coletiva ia ser o quê? Ia ser aquela ação que iria acabar com a litigiosidade excessiva, ia acabar com a litigiosidade de massa, ia acabar com a repetição de processos idênticos. Essa foi a promessa na terceira onda do acesso à justiça. Quem gosta de história do direito, quem gosta de princípios, né? Nós temos 3 ondas do acesso à justiça: questão de gratuidade, questão de mecanismos processuais de coletivização. E na terceira onda do acesso à justiça, lá o Mauro Capelletti e o Michele Tarufo, 2 italianos, prometeram que a tutela coletiva ia acabar com o excesso de processos, acabar com a litigiosidade de massa. Não ia mais com a tutela coletiva, não ia mais ter essa questão de processos idênticos, porque uma única ação coletiva ia resolver a questão de massa. E a promessa não foi cumprida, né, gente? Como nós já estamos acostumados aqui no Brasil. Prometem e não cumprem. E aí, gente, por isso que ela não deu certo, né? Ela existe, é um mecanismo que existe, mas o IRDR hoje é muito mais importante para evitar a litigiosidade de massa do que a própria ação coletiva, considerando esses fatores de Ministério Público não estar tanto aparelhado, da própria sociedade civil brasileira não se organizar em associações e assim por diante, tá? Só para confirmar, a posição do Arenhardt não é adotada no Brasil. Certo, Marina? A posição dele ainda não é abraçada pela maior parte da doutrina
E eu nunca vi um IRDR no Brasil inteiro ser admitido sem ter um processo ainda no tribunal. Tá? Então, hoje eu posso dizer que a tese dele ainda não é acolhida. Bom, prosseguindo aqui, pessoal, quais são os requisitos de admissibilidade do IRDR? Que é assim, a gente vai ver no próximo slide como a gente pode pedir o IRDR. Qualquer juiz lá que tem uma questão de massa pode pedir, qualquer relator de um recurso pode pedir, o presidente do tribunal, qualquer advogado de uma das partes de um processo que ele vê e é idêntico a outras milhares ou centenas vai poder pedir. Mas quando eu pedir lá para o presidente do tribunal implorar para que ele admita o IRDR, o que eu preciso comprovar? O que eu preciso demonstrar que está preenchido, que está presente? Quatro coisas. Quatro coisas. A primeira coisa que eu preciso demonstrar é uma efetiva repetição de processos que contém a mesma questão. Ana Clara, não entendi. As naturezas jurídicas não são diferentes? Ana Clara, sim, exatamente por isso. As pessoas confundem porque elas pensam assim, o IRDR está solucionando uma questão de massa. Então é uma ação coletiva, porque está, digamos, resolvendo uma questão de uma coletividade. E aí as pessoas confundem por esse motivo, mas são institutos completamente diferentes. Embora eles estejam nessa ideia de evitar excesso de processos, etc. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que provar para o presidente do TRF, ou do TRT, ou do Tribunal do Pará, ou do TRE, a primeira coisa que você tem que provar para ele, juntando cópias ou lista com números de processos, é que tem uma efetiva repetição de causas com a mesma controvérsia. Do coronavírus, do dano moral por fila de banco, da ideia de que se a hora extra é excessiva causa dano moral, da questão envolvendo se existe adicional de periculosidade para quem trabalha em aeroportos. Eu tenho que provar que tem centenas, dezenas, milhares de processos. A gente já vai ver essa questão de qual é o número, a gente já vai ver isso. A gente tem que provar que tem uma efetiva repetição de processo. A questão lá do consórcio, questão de um contrato, de uma cláusula abusiva de internet, de TV a cabo, sobre questão de fidelização, e várias questões. Eu tenho que provar para o presidente do tribunal, juntando uma lista, um número dos processos, ou juntando a cópia, pelo menos, da petição inicial desses processos, que tem efetiva repetição. Contudo, pessoal, não basta demonstrar a efetiva repetição. Por quê? Eu tenho que ir para o segundo ponto. Eu tenho que mostrar que existe um risco. Sim, questão unicamente de direito. Liz, por que questão unicamente de direito? Vamos imaginar que uma construtora ela entregou 10 empreendimentos imobiliários, 10 prédios. Né? Eu não posso ter um IRDR para o tribunal fixar uma questão de fato, se esses imóveis, se esses empreendimentos têm ou não vício construtivo. É uma questão de fática. O que eu posso levar ao tribunal é se diante desses vícios construtivos cabe dano moral. Tá bom? Eu não posso levar uma questão só de fato, eu tenho que levar uma questão de direito. Tá bom? Então, sobre o coronavírus, eu não posso levar para um IRDR para o tribunal decidir se o coronavírus gerou uma instabilidade comercial no Pará. Não, ele tem que levar para o tribunal se essa instabilidade comercial dá o direito das lojas do shopping não pagar o aluguel. Aí é uma questão de direito. Como é que isso chega ao tribunal? Vamos chegar lá, Brunini. O tribunal vai decidir a causa piloto, ele vai só decidir de forma genérica? Não, ele vai decidir a causa piloto também, Marina, e ele vai decidir a causa de forma genérica. Não pode parar as ações meramente... Não pode ações meramente declaratórias? Pode, porque é possível ter uma ação declaratória de inexistência de dívida, por exemplo, é uma questão de direito. Não é porque é declaratória que não é questão de direito. Só que olha só, gente, muitas perguntas são muito importantes e mostram que vocês estão entendendo, mas elas estão no próximo slide, A causa piloto a gente vai estudar no próximo slide. A questão de como funciona o julgamento. Vocês vão ver que o tribunal não fixa só a tese de forma genérica, ele julga aquele recurso que ele acabou afetando como causa piloto, dando provimento, negando provimento. A gente vai ver tudo isso.
Agora a gente está estudando só os requisitos. A gente vai ver também quem pleiteia, quem pede ao presidente do tribunal, como pede. A gente vai ver tudo isso, pessoal. Uma coisa de cada vez. Mas está ótimo. É isso mesmo, tem que ficar perturbando o professor. Porque a aula já é online, né? Se vocês não me perturbarem, a gente fica entediado. Tem que perturbar mesmo. Olha só, gente. Olha só, gente. O segundo requisito é que exista um risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. É muito importante, porque não basta ter milhares de processos. Se os juízes estão decidindo no mesmo sentido, se todos os juízes estão decidindo no mesmo sentido, procedente ou improcedente, não existe risco de violação da isonomia, ou seja, de que casos sejam julgados de forma diferente, e nem existe um prejuízo à segurança jurídica, no sentido de que você não sabe qual é o direito correto naquele caso. Porque muitas questões que são repetitivas no Brasil, elas são repetitivas porque o réu está sem dinheiro para pagar, não faz o acordo e continua tendo ação. Mas a posição é clara. Quer ver um exemplo? O direito de receber lucro cessante se a construção do imóvel atrasa. É repetitiva, sei lá, deve ter 1 milhão de processos sobre isso. Só no Pará, deve ter 1 milhão. Mas todos os juízes consideram que há dano moral e que há lucro cessante, um atraso na entrega da obra. Então não vai ter IRDR aqui, gente, porque IRDR é uma forma de fazer com que realmente sane esse excesso de litigiosidade, mas não só um excesso de litigiosidade por si só, um excesso de litigiosidade que representa uma ameaça, um perigo, um risco de que os casos sejam solucionados de forma diferente, de que haja uma insegurança na sociedade sobre como agir, sobre qual certo, sobre qual errado. Agora, cuidado, pessoal. Às vezes, o professor Sérgio Arenhart diz isso na palestra que eu mostrei a vocês. Às vezes eu tenho um risco de violar a isonomia, mas eu não tenho um risco de segurança jurídica. Por exemplo, eu tenho só 2 processos em juízes diferentes, que já tem posicionamentos diferentes sobre aquele tema. Eu tenho um risco de que os casos sejam solucionados de forma distinta. Mas não é um risco de insegurança jurídica, porque são poucos processos. E aqui é que vem a questão. Quantos processos eu preciso ter para que seja possível instaurar o IRDR? É um número que não está fixado em lei. Na Alemanha, são 20 processos. Na Alemanha. No Brasil, não tem nada fixado em lei. Mas o juiz, o tribunal vai ter que analisar se aquele risco de isonomia, de violação da isonomia, tem uma magnitude suficiente para gerar uma insegurança na sociedade. A gente vai ver na aula de amanhã que se o processo não for numeroso, se as questões não forem numerosas, já vou te falar, Lara, já vou repetir aqui, Felipe. Se as questões não forem numerosas o suficiente, a gente não tem um risco de violar a segurança jurídica. Olha só, gente. Vamos imaginar o seguinte. Eu moro numa cobertura de um prédio e eu peço o direito que eu pague o mesmo valor de condomínio que os demais condôminos. Eu ajuizo uma ação minha. E um outro morador de uma outra cobertura de um prédio ajuiza uma ação idêntica, para juízes diferentes. E aí esses juízes têm posicionamentos diferentes sobre isso. Um entende que eu tenho que pagar o mesmo valor, o outro entende que eu tenho que pagar o dobro mesmo, como está na convenção. Pergunta, há um risco de violação da igualdade aqui entre essas duas pessoas? Porque eu vou ter 2 decisões diferentes. Mas há um risco de insegurança jurídica? Não, porque o número desses processos da questão de cobertura não é um número suficiente a ponto de dizer que essas 2 decisões conflitantes quebram a segurança jurídica que as pessoas têm na sociedade. A gente vai ver na aula de amanhã que quando eu não tenho numerosidade, mas é importante o direito fixar uma tese, a gente vai ter o incidente de assunção de competência, que é exatamente quando a questão não é muito repetitiva, mas que essa questão da isonomia, ela vai precisar ter uma tese para o futuro. São cumulativos, gente. Todos os requisitos são cumulativos, tá? Todos os requisitos são cumulativos. Isonomia, segurança jurídica, repetição de processos. O terceiro requisito é que não exista
não exista um recurso especial ou um recurso especial repetitivo já afetado no STJ ou no STF. Porque existe uma hierarquia, né, pessoal? O STJ e o STF, eles estão acima dos tribunais intermediários. Então, esses tribunais intermediários, eles não vão poder instaurar o IRDR se já tiver o STJ ou o STF instaurado o recurso especial ou extraordinário repetitivo, que tem a mesma função de IRDR, né? Julgar uma questão de massa, julgar uma questão repetitiva, e vai ser precedente vinculante, está lá no artigo 927. Aí não faz sentido a gente ter que afetar um IRDR, tá bom? E o quarto requisito, por enquanto é o que prevalece, é que tenha um processo de competência originária, ou pelo menos um recurso tramitando no tribunal, tá? E aí tudo isso a gente pode verificar aqui, ó. Tudo isso nós podemos verificar bem aqui. Então, olha só. É cabível... Gente, vocês estão conseguindo ler o código que está aparecendo ao meu lado? Sim, tá. É cabível a instauração do IRDR quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contêm a mesma questão de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. E aqui diz, é incabível o IRDR quando um dos tribunais superiores já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre essa questão de direito. Tá bom? E o parágrafo único do artigo 9, aliás, o artigo... Desculpa aqui, gente. O parágrafo único do artigo 978 nos dá a ideia de que eu preciso ter ou um processo de competência originária ou eu preciso ter um recurso. Então, justifica aí o quarto requisito. Tá bom? Bom, pessoal, quem tem competência para analisar esse pedido e dizer assim, esses requisitos estão preenchidos? Quem tem competência de olhar esse pedido, de olhar realmente essa questão do consumidor, essa questão tributária, essa questão contratual, essa questão de servidor público, realmente ela preenche todos os quatro requisitos? Gente, é o órgão colegiado do tribunal, que é o órgão que normalmente a gente chama de plenário. Ele é formado pela totalidade aí dos desembargadores, tá? Do tribunal. Então, eles vão se reunir na sessão plenária. Não é uma turma, tá, pessoal? Não é uma turma. A turma tem 3, 4 desembargadores. Não é a turma. É o colegiado do tribunal, do TRT, do TJ, do TRF, que vai decidir votar por maioria simples se esses requisitos estão preenchidos. Tá bom? Se esses requisitos estão preenchidos. A gente vai ver no próximo slide, quer dizer, eu acho que amanhã, porque não vai dar tempo hoje, que as pessoas vão procurar o tribunal, vão endereçar o presidente, né, do tribunal. Mas o presidente do tribunal vai levar isso para o colegiado, tá bom? E aí vem a questão. Esse órgão colegiado vai proceder ao juízo de admissibilidade, analisando a presença desses requisitos, tá? E aí nós temos o artigo 976, parágrafo 3º, que diz o seguinte: a inadmissão do IRDR por ausência dos pressupostos não impede que ele seja suscitado novamente uma vez satisfeito o requisito. Então, por exemplo, hoje pode ser que tenha só um processo lá sobre o direito que a pessoa tem de ser atendido pelo plano de saúde
por conta do coronavírus, porque tem um contrato do plano de saúde que diz que pandemia, o plano de saúde não é obrigado a custear pandemia, tá? Isso está, por exemplo, no contrato da Unimed, tá, pessoal? Posso, Liz. Quem vai ter a competência para admitir o IRDR é o colegiado do tribunal intermediário, que é formado pela totalidade dos desembargadores, tá bom? Não é uma turma. Então, olha o que diz o artigo 976, parágrafo 3º, que a inadmissão do IRDR não impede que depois de um tempo você peça de novo, pessoal. E agora a questão está sendo decidida de forma diferente. Agora a questão fere a segurança jurídica ou a isonomia. Você pode pedir novamente. E o enunciado número 556 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, é o FPPC, diz que a decisão que admite ou inadmite o IRDR, ela é irrecorrível, tá, pessoal? Ela é irrecorrível. Não cabe agravo interno, que agravo interno é o recurso contra a decisão de um relator, nesse caso é uma decisão colegiada. Não cabe recurso especial nem extraordinário, porque não envolve uma questão de direito federal nem de direito constitucional. E aí, gente, vem a seguinte pergunta. Tá, eu sou um desembargador, a Ana Clara é uma desembargadora, a Lorena é outra desembargadora, o Felipe Lara é outro desembargador, a Amanda Jardim é outro desembargador. Nós estamos aqui reunidos e todo mundo votou pela admissão do IRDR. Todo mundo aqui votou pela admissão do IRDR. O que vai acontecer, gente? Vai ser o relato, vai ser distribuído, né? Logo que é admitido, vai ser distribuído por um relator. Vai ser um dos desembargadores vai ser o relator, que é aquele responsável por dar o primeiro voto lá no dia do julgamento do IRDR. Ele vai tomar 3 providências. 3 providências, tá? Então vamos lá para o artigo 982. Uma vez admitido o IRDR, o relator vai tomar 3 providências. Admitido o IRDR, o relator irá suspender todos os processos no Estado. Todos os processos no Estado. Ou na região, porque o TRF não é Estado, né? É uma região, que é Maranhão, sei lá, Pará, Amapá. O TRT também não é o Pará, o TRT-8 é o Pará e o Amapá. Por quanto tempo, pessoal, essa suspensão? Por 1 ano. 1 ano os processos devem ficar suspensos. Bom, mas e se eu tenho uma tutela de urgência e o meu processo está suspenso? Como fica? É um tratamento médico, é uma transfusão de sangue? Não tem problema. Porque o pedido de tutela de urgência, ó, durante sua suspensão, pode ser feito para o juiz onde tramita o seu processo e também, se for em âmbito de tribunal, para o relator do seu processo. Fique tranquilo. Se for urgência, se for tutela de urgência. Então, a primeira coisa vai ser mandar suspender os processos. Porque não faz sentido que vá ter uma tese do IRDR e os processos continuem tramitando com decisões conflitantes. Não faz sentido. Tem que paralisar tudo. Segundo, vai poder requisitar informações para qualquer juiz ou tribunal que tenha um processo sobre aquela questão. Para quê, gente? Para compreender melhor todas as nuances, todas as discussões envolvidas. Então, ele vai mandar ofícios aí para os juízes. Não, Estado é uma coisa. Ou região. Estado é porque, por exemplo, o Tribunal do Pará é só do Pará, só abrange o Pará. Mas o TRF abrange vários estados. E o TRT-8 abrange também vários estados. Aí é região. É uma região. 8ª região, 4ª região, 1ª região. E a terceira providência é intimar o MP para, em 15 dias, se manifestar, dizendo se ele acha, qual a tese que ele acha que deve ser fixada. Por que o Ministério Público, gente? O Ministério Público, ele atua, artigo 183 do Código de Processo Civil. Quando é que ele atua, o Ministério Público? Quando há interesse público. Essa questão não vai atingir uma parcela da sociedade, então por isso que o Ministério Público, aí como fiscal da lei, vai ser ouvido. A opinião dele vai ser ouvida em formato de parecer. Bom? E aí, pessoal?
Para finalizar o nosso encontro de hoje, a última observação. Se a pessoa que teve o seu recurso afetado nesse RDR desistir do recurso, mesmo assim aquele recurso vai continuar sendo a causa piloto. Por quê, gente? Para evitar que essa pessoa seja cooptada por grupos empresariais para desistir, para não ter aquela tese de massa. E aí, a desistência do recurso não impede que aquele recurso seja utilizado como base para fixar a tese genérica. Apenas o recurso não vai ser julgado, não vai ser provido ou improvido. Mas ele vai ser utilizado como a causa piloto, mesmo assim, é o que diz o artigo 976, parágrafo 1º. Pessoal, pelo adiantado da hora, nós vamos precisar encerrar, né? Para vocês terem um intervalo aí, vão ter outra aula. E aí, eventuais dúvidas, pessoal. Melissa, disponibiliza o material. Melissa, pode perguntar. Regiane, vou postar o material agora mesmo no sistema. O slide completo. Vai ser disponibilizado agora. Agora mesmo eu vou colocar. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado aí a todos. E os livros eu já passei. Ah, não, a Melissa não foi minha aluna. Semestre passado. O IRDR está no livro volume 3 do Didier. E está no de recursos. Eu vou também colocar o livro para vocês em PDF. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Um abraço aí em todos.